Meu nome é Diego Barreto, que bom que você está aqui. Hoje a gente vai fazer uma reflexão, vou usar o quadro para ver se a gente consegue colocar uma coisa na nossa cabeça de uma vez por todas, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende o chamado da Bíblia. Quando a gente olha para Cristo, a gente entende o chamado dele para uma vida que vai incluir sacrifícios. Embora tenha uma galera aí que procura a Deus achando que só vai ganhar coisas, né? Que só vai ser vida abençoada, só vai ser prosperidade, né? Quando a gente olha para Cristo, ele fala assim, ó: quem quiser me seguir, a si mesmo se negue, dia após dia, toma a tua cruz e siga-me. Lucas 9, verso 23. Então, quando ele fala isso, você entende que o seguir a Cristo, andar no caminho dele, é andar o caminho que ele andou. E o caminho que ele andou foi o caminho até a cruz, né? Então a gente entende que tem uma parcela importante de sacrifício, até porque a gente entende que a gente é falho. A gente entende que a gente nasce torto. Quando a gente encontra Cristo, ele chama a gente para uma conversão, ele chama a gente para uma transformação. E transformar, mudar, é sempre dolorido, é sempre doído. Então a gente relaciona isso com sacrifício. Parece que Cristo está chamando a gente para um tipo de sacrifício, ao mesmo tempo que a gente sente que é assim quando a gente tem que lidar com as nossas próprias mudanças, né? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema que a gente tem tido? É que a gente tem dado significados diferentes para sacrifício. O conceito de sacrifício está claro, todo mundo entendeu que tem que ter isso. Todo mundo que se aproximou de Cristo a ponto de sentir que Ele está chamando você para uma vida de discipulado, para uma vida diferente, naquele momento você tem que tomar uma decisão. Você estava indo numa direção e agora Ele te chamou para uma outra. Isso é um momento de decisão, isso é um momento de conversão, isso é um momento de mudança e isso vai demandar sacrifício. Não tem como não ser assim quando a gente fala de mudança, né? Então, o fator sacrifício está bem claro para a gente. Ele faz parte do processo de transformação do reino de Deus, tá? Só quero deixar bem claro aqui que o sacrifício ele não existe mérito no processo de salvação. Não é porque a gente se sacrifica, porque a gente se flagela, porque a gente se bota para sofrer, que então Deus vai olhar para a gente, vai falar assim, olha, meu filho está se sacrificando. Não, não é nada disso, tá? A gente sabe que é porque Cristo nos salvou pela graça, é pelo que Ele fez por nós que a gente decide mudar. E aí a gente sabe, quando a gente decidiu mudar, que a gente vai viver uma vida que vai envolver, sim, sacrifícios, né? Então, voltando, sacrifício está claro para todo mundo, né? Todo mundo entende que tem que ter. Qual que é o problema? O problema é o significado que a gente dá para essa palavra. Na verdade, a gente tem processos de semântica acontecendo que a gente não está avaliando muito bem, né? E aí a gente acaba falando de sacrifício. Às vezes a gente pode estar numa conversa evangélica, uma conversa cristã, e a gente está falando de sacrifício e a gente está falando de coisas diferentes. Por isso, eu estou com esse quadro branco aqui, porque eu quero mostrar para vocês que existe o fator externo do sacrifício e existe o fator interno do sacrifício. Exatamente. Ou seja, o que Deus está realmente pedindo para a gente? O que Cristo realmente está pedindo para a gente? Primeiro eu vou dizer o que a gente normalmente acha que Ele está pedindo, né? Normalmente a gente acha que sacrifício são as coisas externas. Então a gente acha que Deus está falando assim para a gente, ó, você tem que cuidar, você tem que parar de comer certa coisa, certo? Reduz o alimento, come um certo alimento que você não pode mais, afinal de contas isso é um sacrifício, né? E é isso que Ele está pedindo, e é isso mesmo que a gente tem que fazer, é sacrifício mesmo, né? Ou talvez você tenha que guardar alguma coisa, guardar uma lei, guardar o sábado, por exemplo, guardar alguma coisa. É um ato externo, né? Vestir uma roupa. De repente ele está falando assim, olha, tem que cuidar com a roupa que você está vestindo aí. Ou você tem que cuidar com a fofoca, né? Tira a fofoca da sua vida, né? Tira a fofoca da sua vida. Ou então não vai num certo lugar, né? O que acontece quando a gente entende o sacrifício como um ato externo? A gente transforma isso aqui em coisas ou atos, né? A gente entende que o que Cristo está me pedindo é para eu ter atos de sacrifício. E que eles são todos externos, né? Comer alguma coisa, guardar alguma coisa, vestir alguma coisa, não fofocar, não ir em algum certo lugar, né? Perdoar alguém, né? Então, são atos, a gente transforma a religiosidade em comportamento.
porque eu olho para ela como se fosse comportamento. Eu entendo que sacrifício é comportamento, tá? Então aqui eu estou chamando de atos, mas vou colocar aqui também para ficar mais fácil, comportamento. Certo? Então eu estou vendo isso como comportamento. No entanto, quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para o que Cristo está pedindo para a gente, o que Ele está pedindo é transformação de caráter. O que Ele está pedindo é transformação de mente. A gente encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo assim, não vos conformeis com este mundo e transformai-vos pela renovação da vossa mente e não do vosso comportamento. Esse não é o pedido é pela mente. Por que o pedido é pela mente? Então vamos colocar aqui o que ele pediu. Ele pediu para você menos conformidade com o mundo, né? Pediu mais renovação da mente. Esses são pedidos internos. São pedidos internos. Quando você vê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, falando assim, cada um não busque o seu próprio interesse, mas sim o interesse do outro. O que o texto está dizendo para a gente? Que o pedido de sacrifício é por uma vida que cada vez menos se preocupa com o próprio interesse. Isso aqui é conceitual, isso aqui é interno, isso aqui não é externo, isso aqui é interno. Quando você vê, o Evangelho pede pra gente o quê? Pede pra gente mais altruísmo, certo? Pede pra gente mais o quê? Mais empatia, pede pra gente mais amor e pede pra gente menos egoísmo. Isso é o pedido de sacrifício que Cristo tem feito pra gente. Quando ele fala assim, negue-se a si mesmo, ele está dizendo, não deixe que o seu eu determine o que você vai fazer. É menos a sua vontade e mais a vontade do Pai. Isso é interno, isso não é externo. E a gente tem que entender o seguinte, que a partir do momento que eu me transformo internamente, automaticamente meu comportamento muda. Quando eu me transformo internamente, o meu comportamento é afetado. Agora, se eu altero só o comportamento, se eu acho que religiosidade é só comportamento, eu estou só fazendo aquilo que Jesus chama de sepulcro caiado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então eu estou ajeitando o reboco, botando a maquiagem e fazendo parecer o que de fato não é. E acaba sendo que parece só em certos ciclos. Porque no fundo, a gente sabe que você não veste tal roupa, não vai em tal lugar, mas você não perdoa o seu amiguinho, né? A gente sabe disso, a gente está vendo isso na sua vida. A gente sabe que de vez em quando, embora você fale para não fofocar, de vez em quando você não aguenta, né? E escapa, né? A gente sabe quem você é. A gente sabe quando uma pessoa está falseando, a gente sabe. E o cristianismo hoje está sendo denunciado por muitos como hipócrita, exatamente porque tem muita gente preocupada só com o comportamento. Está tentando fazer só a casca parecer de Deus mesmo, né? E os sacrifícios são só superficiais. Isso aqui é moleza de fazer. Não comer certa coisa, não ir em tal lugar, me vestir de certo jeito, guardar o sábado, ou guardar uma lei, ou qualquer... Isso é mole de fazer. Isso é mole. Isso é qualquer um faz. Isso é a parte rasa do Evangelho. Quando Jesus fala assim, ó, se a lei de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, lá em Mateus capítulo 5, ele está dizendo que os escribas e fariseus faziam o quê? Guardavam. Guardavam o quê? A lei. Eles faziam a parte só comportamental. Ele falou assim, se você não exceder a parte comportamental, quer dizer, você não rouba, você não mata. Isso aí tua grande vantagem na vida é essa. Esse aí é essa é a sua contribuição para o reino de Deus. Você não rouba. É isso. Entendeu? Isso é comportamento. Isso é comportamento. Mas a partir do momento que eu deixo de ser egoísta, a partir do momento que eu deixo de ser egoísta, aí eu começo a guardar o sábado, por exemplo, porque não é o dia que eu quero escolher, é o dia que Deus escolheu. Quando eu começo a deixar de ser egoísta, eu passo a pedir para ver qual que é a vontade de Deus, para fazer a vontade dele, não a minha vontade. Quando eu estou preocupado com a vida do outro, quando eu começo a amar mais o outro, vai ser mais fácil o quê? Perdoar as pessoas.
eu consigo abrir mão do meu próprio interesse, eu consigo também perdoar mais, eu consigo deixar de ir num lugar, por exemplo, que eu não acho que devo ir, por exemplo. Estou só dando um exemplo aqui, gente, por favor. Eu não estou preocupado com essas coisas. Eu nunca me preocupei com elas e eu nunca vou me preocupar com elas, graças a Deus, porque eu entendi que a transformação e o sacrifício que Ele está me pedindo acontece do lado de cá. E quando ele acontece do lado de cá, ele transborda para cá. E quando ele transborda para cá, ele é verdadeiro, porque a origem dele é verdadeira. É Deus transformando quem a gente é por dentro. É Deus transformando o nosso caráter. É Deus mudando aqui dentro para que fora possa ser entendido. Então, quando você ouvir falar de sacrifício, quando você ouvir a Bíblia falando disso, entenda, ela está falando de coisas internas, ela está falando de coisas muito mais profundas do que deixar de comer um negócio. Muito mais profundo do que isso, ela está falando, é você abrir mão da tua própria vontade. A gente pode resumir tudo isso aqui com uma única palavra, que é isso que é essa transformação que o Evangelho pede pra gente. Essa palavra é, onde eu vou escrever ela? Eu vou escrever aqui, abnegação. Essa é a palavra. É isso que a gente precisa conseguir. Esse é o grande sacrifício que a gente precisa conseguir. Eu vou ler para vocês 2 textos aqui, de uma autora que eu gosto muito. Você já me viu citar muito ela. Ela escreveu no livro Este Dia com Deus, Ellen White. Ela escreveu o seguinte: o Salvador é o exemplo divino, a perfeição da santidade, e ele remodela a alma. Perfeição, essa palavra, né? Já viu aquelas pessoas que acham que podem ser perfeitas? O que querem isso, o que entenderam isso da religião? E quando elas entendem perfeição, elas pensam nisso aqui, ó, comportamento. Mas ele está falando aqui, ó, Cristo é o exemplo de perfeição. Temos o privilégio de receber de Cristo toda a excelência necessária para a perfeição do caráter. Porém, para obtermos essa excelência, precisamos manifestar mais abnegação, mais sacrifício pessoal. E não estamos falando aqui de coisas e atos. Estamos falando aqui de transformação de caráter. Só mais um texto que eu acho bem interessante aqui. Esse texto está em Conselho sobre Regime Alimentar. Olha que interessante, página 35. Esse texto que eu vou ler agora está no meu livro. Você já vai ver que o meu livro vai sair ainda esse ano, 2019. O livro já está sendo impresso, logo ele vai sair. Vai ser bem interessante o nome. Eu vou mostrar para você a capa do livro. Melhor, vou te mostrar a capa. Será que eu devo revelar a capa agora? Vou mostrar só uma parte da capa então, vai. Só uma partezinha, só com o título, para você já ver. Mas enfim, no meu livro eu vou falar mais desse texto aqui, que eu achei ele muito extraordinário. Ele diz assim, ó: as circunstâncias não podem operar reformas. As coisas, as cenas, né? O cristianismo pressupõe uma reforma do coração. O que Cristo opera no interior será manifesto no exterior, sob os ditames de um intelecto convertido. O plano de iniciar a transformação pelo exterior e procurar então do exterior chegar no interior tem sempre falhado e falhará sempre. Eu preciso destacar isso. Tem sempre falhado e falhará sempre. Toda vez que a gente pregar sobre comportamento, toda vez que a gente falar que sacrifício é comportamento, toda vez que a gente se preocupar com os atos de comportamento, toda vez que a gente estiver olhando para o exterior, para os atos, para o visível, toda vez que a gente se preocupar com essas coisas, nós vamos falhar miseravelmente na transformação das pessoas, porque essa transformação só pode acontecer de maneira interna. Então, quando a gente conversar, quando a gente falar sobre sacrifício, quando você vê um pregador falando sobre sacrifício, quando você lê um texto sobre sacrifício, seja no Evangelho, seja num livro, de um devocional que você está lendo, qualquer coisa que seja, entenda que o sacrifício que o Evangelho está pedindo para a gente é exatamente aquele interno. É aquele que a gente viu na vida de Cristo. Cristo não se preocupava em parecer com os fariseus, ele se preocupava em fazer a vontade do Pai. Ele se preocupava em tirar a sua vontade de cena e colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Esse era o objetivo. Isso era a abnegação que ele buscou ensinar pra gente. Esse é o verdadeiro sacrifício de uma vida de discípulo de Jesus.